Olá pessoal, tudo bom? Existem muitas pessoas que, quando ouvem uma música, dizem: essa música é satanista, ou essa música é satânica. Quando vem um determinado filme ou um determinado desenho animado, dizem: não, isso daí foi feito por satanistas. Esse filme é satânico, esse desenho animado é satânico. E dessa maneira existe um número gigantesco de sites na internet que tentam identificar músicas como tendo sido criadas por autores satânicos, compositores satânicos, e desenhos animados como tendo sido criados por animadores satanistas, e filmes feitos por diretores e produtores e ou atores satanistas. Então surge a seguinte pergunta: e na literatura e na filosofia? Será que não houve autores também satanistas? E existem muitas pessoas que dão a entender que se você vivesse o resto da sua vida lendo apenas livros, você estaria livre de todos os tipos de influência satânica. Mas eu vou mostrar para vocês que não é bem assim não. De fato, houve muitos autores na literatura e na filosofia que possivelmente eram satanistas. Sim, autores literários, autores que provavelmente você já leu para passar naquela prova de vestibular, para passar naquele concurso, autores que provavelmente muitos de vocês já leram ou já ouviram falar. Se não leram, pelo menos já ouviram falar. Isso eu tenho certeza absoluta. Então esses autores já passaram pela vida de vocês. Vocês podem não ouvir nenhum tipo de música para ficar livre da influência satanista. Você pode até mesmo não assistir nenhum desenho animado para ficar livre da influência satanista. Você pode até mesmo não assistir nenhum tipo de filme para ficar livre da influência satanista. Mas você não pode ficar sem ler livros. Em algum momento da sua vida você vai ser obrigado a pegar um livro e ler. Ler para estudar para a prova, para estudar para o vestibular, para estudar para concurso, para estudar para um número gigantesco de coisas. Se de fato existem autores de literatura e autores de filosofia que eram possivelmente satanistas, então você não vai se ver livre da influência satânica, mesmo que você fique vivendo apenas de leitura de livros. Eu vou começar a citar apenas alguns. Eu não vou falar de todos e eu vou mostrar para vocês trechos, né, de alguns, não de todos, porque senão o vídeo ficaria muito extenso. Mas eu vou mostrar trechos de alguns para vocês entenderem melhor como isso se concretiza. Em primeiro lugar, é digno de nota que Lord Ahriman, tá, que é um autor, né, que escreveu um texto satânico bastante importante, tá, que é o chamado Satanomicon, que ao lado da Bíblia Satânica se constitui numa das obras que você deve ler se você quiser estudar o satanismo de maneira íntegra, ou seja, não se utilizando de textos de religiões que são contra o satanismo para estudar o satanismo. Não. Se você quiser estudar o satanismo mesmo, você tem que procurar autores que sejam satanistas e que trabalhem esse tipo de assunto, tá certo? Senão você vai ver pessoas falando mal, outras pessoas falando de bem. Então, procure pegar livros que sejam escritos por autores satanistas que falem sobre satanismo, para você entender melhor o que é o satanismo, tá? Então, falando sobre alguns autores da literatura, da nossa literatura, da literatura brasileira, inclusive, alguns autores que possivelmente eram satanistas. E eu vou levar em consideração, dentre outros conceitos, o conceito do Lord Ahriman, que ele escreveu, né, na obra dele, intitulada Satanomicon. Lord Ahriman escreveu no Satanomicon o seguinte: há um grito no estige, conclamando o ser humano à recuperação do amor próprio e do autorrespeito.
Você quer se tornar autossuficiente e integrado? Você quer ser superior, mas está disposto a pagar o preço? Sim, trata-se da sua própria alma, mas não é preciso vendê-la, apenas tomar conta dela pessoalmente, sem deixar que outros a tomem seu lugar. O pacto é com você mesmo. Um bom começo é despertar para todo o engodo que pulula por aí. Você precisa apenas ser você mesmo. Pense no melhor, pense no pior, mas seja você mesmo. Carpe diem, aproveite o dia, viva o momento em sua plenitude. Então veja que, segundo o Lord Ahriman e segundo o próprio Anton Szandor Lavey, o criador da Bíblia satânica, o satanismo verdadeiro, ele estimula você a ir contra, digamos assim, contra opressões, contra todas as formas de opressão, seja ela política, seja ela religiosa. Então, o indivíduo que procura se libertar da opressão social, da opressão cultural, da opressão política, da opressão religiosa e até mesmo da opressão musical, digamos assim, esse indivíduo ele está manifestando uma personalidade verdadeiramente satânica. O indivíduo que ele busca a libertação de si mesmo, ele está se comportando de maneira satânica, independente de ele ser ou não satanista. Ele está sendo um satanista de fato, ou seja, mesmo que ele não seja religiosamente um satanista, as ações que ele está praticando são as ações de um legítimo satanista, de alguém que luta contra toda e qualquer forma de opressão, de alguém que busca libertar o seu self, né, o seu eu interior, o seu Deus interior. Seria essa a lógica do satanismo. Então, eu vou analisar com vocês o primeiro autor que obedece exatamente essa lógica satânica, tá? O primeiro autor que nós podemos considerar como provavelmente tendo sido um satanista do passado, lembrando que eu estou falando sempre provavelmente, tá? Não tem como a gente, só se a gente voltasse no tempo e perguntasse pro cara, ei, você é satanista ou não, né? Então, não tem como a gente fazer isso. Então, estamos jogando aqui o jogo da probabilidade. Tá? Se alguém disser, não, ele falou que fulano de tal é satanista. Não, estamos jogando aqui o jogo da probabilidade. É possível que estas pessoas tenham sido verdadeiramente satanistas. E o primeiro autor literário da literatura brasileira, que é famoso, diga-se de passagem, que possivelmente foi satanista, foi ninguém mais, ninguém menos do que Machado de Assis. Sim, antes que você fique apavorado e desligue esse vídeo e diga, não, eu não confio mais nas palavras desse cara que está falando aí nesse vídeo. Veja, Machado de Assis possivelmente foi um satanista e um satanista de alto nível intelectual. Ou seja, não foi qualquer tipo de satanista. Alguns elementos que nós podemos ver na obra dele veja um trecho da obra Dom Casmurro, escrito pelo Machado de Assis. Eu vou ler só um trechinho para vocês. No capítulo 9 da obra Dom Casmurro, de Machado de Assis, em um capítulozinho intitulado A Ópera, veja o que Marcolini vai falar para o Bentinho. Marcolini declara o seguinte: Deus é o poeta, a música é de Satanás, jovem maestro de muito futuro, que aprendeu no Conservatório do Céu. Rival de Miguel, Rafael e Gabriel, não tolerava a precedência que eles tinham na distribuição dos prêmios. Pode ser também que a música em demasia doce e mística daqueles outros condiscípulos fosse aborrecível ao seu gênio, essencialmente trágico. Tramou uma rebelião que foi descoberta a tempo e ele expulso do conservatório. Tudo se teria passado sem mais nada, se Deus não houvesse escrito um libreto de ópera, do qual abrir a mão, por entender que tal gênero de recreio era impróprio da sua eternidade. Satanás levou o manuscrito consigo para o inferno, com o fim de mostrar que valia mais que os outros, e acaso para reconciliar-se com o céu, compôs a partitura, e logo que a acabou foi levá-la ao Padre Eterno. Senhor, não desaprendi as lições recebidas, disse-lhe. Aqui tendes a partitura, escutai-a, emendai-a, fazei-a executar, e se a achardes digna das alturas, admiti-me com ela a vossos pés.
Não, retorquiu o Senhor, não quero ouvir nada. Mas, Senhor, nada, nada. Satanás suplicou ainda sem melhor fortuna, até que Deus, cansado e cheio de misericórdia, consentiu em que a ópera fosse executada, mas fora do céu. Criou um teatro especial, este planeta, e inventou uma companhia inteira, com todas as partes, primárias e comprimárias, coros e bailarinos. Ouvi agora alguns ensaios. Não, não quero saber de ensaios. Basta-me haver composto o libreto, e estou pronto a dividir contigo os direitos de autor. Foi talvez um mal esta recusa. Dela resultaram alguns desconcertos que a audiência prévia e a colaboração amiga teriam evitado. E depois, no finalzinho desse trecho, está escrito assim, ó. Este ponto é contestado pelos satanistas com alguma aparência de razão. Dizem eles que ao tempo em que o jovem Satanás compôs a grande ópera, nem essa farsa nem Shakespeare eram nascidos. Chegam a afirmar que o poeta inglês não teve outro gênio senão transcrever a letra da ópera, com tal arte e fidelidade que parece ele próprio o autor da composição, mas evidentemente é um plagiário. Então, o grande ensinamento que o Marcolini está dando para Bentinho é: Satanás é o criador da humanidade, porque foi Satanás que escreveu, digamos assim, a ópera que Deus resolveu executar. Então, Satanás escreveu a ópera chamada Humanidade. Então, Deus pegou o livro, né, escrito por Satanás, contendo o projeto, né, para a criação da humanidade, e Deus disse: tá, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Então, de alguma maneira, foi Satanás quem inspirou Deus a criar a humanidade, foi Satanás quem inspirou Deus a fazer com que a humanidade fosse essa. Em outras palavras, o verdadeiro criador do ser humano é Satanás. E isso está escrito na obra Dom Casmurro, de Machado de Assis. E no próximo capítulo, que é o capítulo 10, o título que esse capítulo recebe é Eu Aceito a Teoria. Ou seja, o Bentinho se tornou adepto da teoria de Marcolini de que o verdadeiro autor do universo é Satanás e não Deus. E que Deus criou o universo apenas por inspiração de Satanás. Ou seja, Satanás inspirou Deus a criar o universo. O universo, o planeta Terra, tudo que neles há é uma criação satânica. E Deus foi apenas um mero executor disso. Essa é a teoria do Marcolini. E isso num livro de Machado de Assis. Se você ouvisse isso numa música, você nunca mais iria ouvir essa música. Se você fosse uma pessoa que não gostasse de satanismo e tal, você iria dizer: não, eu não vou mais ouvir essa música é satânica, essa música não sei o quê. Mas veja, isso está escrito num livro chamado Dom Casmurro, escrito por Machado de Assis. Um outro elemento que torna Machado de Assis um satanista de alto nível é que nas obras dele, ele geralmente apresenta a religião cristã como sendo uma coisa ruim, negativa, perversa, o seminário como sendo algo passível de ser, enfim, do indivíduo se afastar do seminário, do indivíduo fugir do seminário. Existem, não apenas na obra Dom Casmurro de Machado de Assis, mas existem várias obras de Machado de Assis em que o indivíduo que estava no seminário acaba fugindo do seminário. Em outras palavras, a religião é vista como algo negativo em Machado de Assis. Machado de Assis é aquele que zomba da religião cristã, é aquele que zomba da sociedade de sua época e, acima de tudo, é aquele que zomba da família. Você nunca vai ver nas obras de Machado de Assis uma única família dando certo no meio dos personagens. Todos os personagens que têm família, um marido, uma mulher, filhos, enfim, sempre algo está dando errado. Sempre ou o marido está se relacionando com outra mulher, ou, no caso aquele já é o segundo casamento, algo que a Igreja Católica considera como maldito e que na época de Machado de Assis, a Igreja Cristã, ela fortalecia ainda mais essa ideia de ser algo maldito, do segundo casamento ser algo maldito.
Então quer dizer que Machado de Assis ele vai apresentar o segundo casamento como algo natural, algo normal, algo que até mesmo deve ser feito. Um dos exemplos disso é que na Missa do Galo, que é um dos contos de Machado de Assis, tu tem o personagem, né? Tu tem o personagem principal, né? Vivendo naquele momento no meio de uma família, um marido e uma mulher, só que aquele marido e aquela mulher já eram o segundo casamento, já era o segundo casamento daquele homem, tá? Ou seja, você tem o escrivão Menezes, que já é casado pela segunda vez. E você tem isso sendo apresentado de maneira natural, numa época em que isso era tabu no Brasil. Ser casado duas vezes no Brasil era considerado tabu, a igreja não permitia. E como naquela época o cristianismo tinha uma forte influência no Brasil, estamos falando do século XIX, uma pessoa que fosse casada pela segunda vez, ela receberia olhares maldosos, ela recebia. E o Machado de Assis fala isso com total naturalidade, quer dizer, para ele é normal você se casar pela segunda vez, pela terceira vez. E nesse conto, o caso da vara, ou melhor, no conto A Missa do Galo, você tem exatamente a esposa, a segunda esposa do escrivão Menezes, dando em cima do personagem principal. E isso tu vai ver em todas as obras do Machado de Assis. Sempre tu vai ver o casamento como sendo algo negativo, algo que não dá certo, algo errado. Ou seja, se você vê isso hoje em dia em uma música, você diz: não, eu não quero mais ouvir essa música porque essa música mostra a família como sendo algo que não dá certo. Se você vê isso numa novela, num filme, num desenho animado, não demora para você dizer: não, eu não vou mais assistir esse filme, essa novela ou esse desenho animado porque isso é algo satânico, eu não vou mais assistir, porque isso de alguma maneira não está estimulando a família, não está falando de bem da família. Mas o Machado de Assis fazia isso direto. Ele zombava da família, ele falava que a família era algo que só dá errado. Você tem isso no Pai contra a Mãe, né? Você tem isso no conto Maria Cora, você tem isso na Missa do Galo, você tem isso na Cartomante, que é um outro conto do Machado de Assis, você tem isso no Frei Simão. No Frei Simão tu vê a religião sendo tratada como um impedimento para que o indivíduo seja feliz. E tem uma outra obra chamada Aurora Sem Dia, que é um outro conto do Machado de Assis, em que também a família é tratada ali como sendo uma coisa negativa. Fora a obra, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que todas as mulheres ali, de alguma maneira, ou são ridicularizadas, ou passam por algum outro tipo de situação. Quando eu digo ridicularizadas, eu estou falando não no sentido de ser colocadas ao ridículo, mas sim ser colocadas no nível em que a família é visto como algo negativo. Se casar é visto nas obras de Machado de Assis como algo negativo. Viver a sua vida de maneira solteira, livre, sem se incomodar com casamento nem nada, é visto nas obras machadianas como algo bom. É interessante que isso nos faz lembrar a máxima de Aleister Crowley, que dizia: faça o que quiseres, esta é a lei. Isso está numa das obras de Aleister Crowley. E você vê isso muito bem nas obras de Machado de Assis. É interessantíssimo, assim, ó, a presença do satanismo nas obras do Machado de Assis, essa questão do Machado de Assis ver a religião como um impedimento para a felicidade do indivíduo, essa questão do Machado de Assis ver a família como sendo algo negativo, essa questão do Machado de Assis de alguma maneira valorizar o oculto, muitas vezes, mostra que Machado de Assis possivelmente tenha sido um satanista. Uma outra pessoa na literatura que possivelmente foi satanista foi a Mary Shelley. Tá? A Mary Shelley, ela mesmo conta que ela participava de reuniões com outros escritores, né? E geralmente os assuntos que eram tratados ali eram assuntos relacionados ao oculto, relacionados a você criar uma literatura que abordasse temas de terror, de ocultismo, de feitiçaria, de bruxaria. Inclusive a obra Frankenstein nasceu dessa maneira. Quer dizer, ela e o Lord Byron
e outros escritores fizeram um desafio entre si naquela época, e o desafio era quem escreveria a melhor obra, digamos assim, de terror. Né? Quem escreveria a melhor obra de terror, que abordasse vários temas ao mesmo tempo. Ela acabou sendo a vencedora daquele concurso interno que eles fizeram. Né? Eles fizeram tipo uma brincadeira assim, e ela venceu exatamente com essa obra, Frankenstein. Quer dizer que de todas as obras que abordam o sobrenatural, que abordam questões existenciais, que abordam questões relacionadas a até mesmo a certa espiritualidade, né? Essa daqui parece ser a obra vencedora, né, daquele grupinho. E naquele grupinho fazia parte o Lord Byron. E o Lord Byron era uma daquelas pessoas assim, ó, que tinha uma tendência muito pesada, né, muito pesada na vida dele. Ele praticava vários tipos de obras, assim, que se eu contasse para vocês, vocês iriam achar que é mentira, mas quem estuda a biografia dele sabe. E esse livro aqui venceu. E aí você imagina o que, que tem aqui de maneira subliminar. O terceiro autor de literatura que possivelmente foi satânico, ou satanista, enfim, foi o autor, né, Gustave Flaubert. Gustave Flaubert foi aquele autor que escreveu a obra Madame Bovary, em que aparece a Madame Bovary casando-se com Carlos Bovary, mas depois de um certo tempo ela começa a trair o marido por não aceitar aquela vida que ela levava ao lado do marido. O marido não conseguia conversar com ela direito, porque ela tinha um bom nível de conhecimento intelectual e o marido dela não tinha tanto. Então ela resolveu de alguma maneira trair o marido em busca de uma satisfação interna. Ou seja, ela se levantou fortemente contra os conceitos sociais daquela época, ela se levantou fortemente contra a sociedade daquela época, ela se levantou fortemente a, contra o ritmo daquela época, né? Contra os conceitos religiosos, contra os conceitos, enfim, contra vários conceitos sociais daquela época. Então elas se levantam fortemente contra isso e em busca da felicidade interna. E isso é algo notavelmente satanista, porque os satanistas pregam que você deve buscar a satisfação pessoal, que você deve se levantar contra todas as formas de opressão, seja opressão política, seja opressão religiosa, seja opressão social, seja opressão todos os tipos de opressão. Você deve se levantar fortemente contra todos os tipos de opressão. E foi exatamente isso que a Madame Bovary fez ao trair o marido. Então, o Gustave Flaubert, né, ele, ele chegou a se incomodar com a sociedade da época, né, ele chegou a ter problemas com a sociedade da época, exatamente em virtude da obra Madame Bovary, porque as pessoas entenderam a mensagem da obra Madame Bovary. Essa obra é uma obra de literatura que muitas pessoas não leram, só ouviram falar, mas se você já leu, você vai concordar comigo que existem vários elementos dentro da obra Madame Bovary que são próprias de um escritor satanista escrever. Ou seja, são personagens que provavelmente foram criados por um autor satanista. Tá? Então, Gustave Flaubert aparece como o terceiro autor que possivelmente foi satanista. O quarto autor que possivelmente foi satanista, né, foi Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe, também chamado de Goethe, enfim, esse autor ele escreveu a obra Fausto. Na obra Fausto, você tem exatamente o Fausto fazendo um pacto com Satã, né, que ali ele é chamado de Mefistófeles. Então, Fausto faz um pacto com Mefistófeles e o romance inteiro gira ao redor das consequências positivas e negativas deste pacto. Então, e sem falar que o Goethe, ele chegou também a escrever um outro livro chamado De Leiden des Jungen Werther, ou seja, O Sofrimento do Jovem Werther. Na obra O Sofrimento do Jovem Werther, o número de pessoas que se suicidaram na Europa quando esse livro foi publicado foi gigantesco. Por quê?
porque esse livro ele possui vários elementos relacionados ao romantismo, ao amor platônico, enfim. Mas a ideia ali gira exatamente ao redor da noção de que o casamento às vezes pode ser um problema. Por quê? Porque o personagem principal ele deseja uma mulher que já é casada e só pela instituição social chamada casamento é que ele acaba não conseguindo conquistar ela. O casamento ali é visto como um obstáculo à verdadeira felicidade humana. No fundo, essa é a ideia dos sofrimentos do jovem Werther, de Leiden des Jungen Werther. E o número de pessoas que se suicidaram por causa disso foi gigantesco. Lembre-se, um autor que é satanista, ele sempre vai vai criar um personagem que de alguma maneira desafie a sociedade. Ele sempre vai criar um personagem que de alguma maneira vá contra os padrões sociais que impedem a verdadeira felicidade desse indivíduo. Então, o Goethe, sem dúvida alguma, ou possivelmente, vamos ficar no nível das possibilidades, Goethe possivelmente foi um autor satanista. Um outro autor satanista, né, foi o Oscar Wilde. Oscar Wilde ele escreveu aquele livro The Picture of Dorian Gray, ou seja, o retrato de Dorian Gray. Nessa obra, o Dorian Gray ele deseja tornar-se belo para sempre e ele quer que o quadro que pintaram, né, em que aparece o retrato dele, é que envelheça no lugar dele e receba todas as marcas próprias do envelhecimento e dos vícios humanos e não ele. Ele fique jovem para sempre. E o pedido dele foi atendido. Agora, quem atendeu o pedido dele, essa é a grande questão. Alguns filmes, houve um filme inclusive mais recente que aparece ele de fato fazendo um pacto, né, com o Satã para que ele ficasse belo para sempre e o quadro envelhecesse no lugar dele. A única coisa que nós podemos dizer com precisão é que dentro da obra do Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray, depois que o Dorian Gray ele descobre que o quadro agora havia sido amaldiçoado com a velhice e que ele poderia desfrutar da juventude para sempre, após isso ter acontecido, ele passa a viver uma vida de total pecado, de total luxúria, de total. Ou seja, ele passa a desobedecer totalmente às regras sociais daquela época, ele passa a ser uma pessoa desobediente a toda e qualquer forma de regra social, política, religiosa, enfim. Então quer dizer que o Dorian Gray ele pode ser considerado um personagem que teve um comportamento totalmente satanista, ou seja, ele se libertou, digamos assim, das influências sociais externas. Ele se libertou, ele procurou a libertação de todas as formas de opressão política, religiosa, de costumes, enfim, ele buscou a felicidade por si mesmo, que é o que os autores satanistas mandam, né, que seja feito em suas obras. Então, o autor desse livro, o Dorian Gray, né, o Oscar Wilde, melhor dizendo, possivelmente foi um autor satanista. Um outro autor que possivelmente foi um satanista foi o autor da obra Dom Quixote de La Mancha. Na obra Dom Quixote de La Mancha, o personagem principal, né, ele não tem filhos, apesar de já ser um homem de uma certa idade, e isso nos deixa um pouco intrigado, por que ele não tem filho, por que ele não tem esposa e nem filhos. E ele, de tanto ler obras cavalheirescas, ele acaba, de alguma maneira, se tornando, querendo viver aquilo, querendo viver aquela fantasia. E o interessante é a maneira, a estratégia que ele usa para viver aquela fantasia. E uma das estratégias que ele usa foi pegar uma garota de programa daquela época, que foi a Dulcinea, e imaginar que ela era uma princesa e lutar por ela. Quer dizer, aí a família ela é totalmente pisoteada, né? Porque
Parem para pensar. Lembrando que família, falar contra a família, na época de Machado de Assis, na época de Gustave Flaubert, na época de Oscar Wilde, na época de Johann Wolfgang von Goethe, na época de Miguel de Cervantes, falar contra a família nas épocas desses vários autores que viveram em épocas diferentes, era falar contra a sociedade, falar contra a religião cristã, falar contra vários elementos sociais daquela época. Então quer dizer que esses autores, de alguma maneira, eles parecem que estavam pregando dentro dessas obras que você não deve valorizar a família, que a família é só uma instituiçãozinha social qualquer, que se possível, o que você deve fazer mesmo é ser feliz até mesmo destituído de família. Não precisar de família. Viver a sua vida de maneira feliz sem família. Essa parece ter sido a mensagem do Dom Quixote. Interessante que na obra Dom Quixote de La Mancha nós temos uma mensagem subliminar, não tão subliminar, que nós colocaríamos hoje mais no nível de easter egg do que de mensagem subliminar propriamente dita. Em um dos capítulos da obra Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, você tem a famosa cena dos amigos de Miguel de Cervantes, os amigos do Dom Quixote, pegando a biblioteca do Dom Quixote e incendiando a biblioteca do Dom Quixote. Só que alguns livros do Dom Quixote, digamos assim, eles de alguma maneira mantiveram. E cada livro que eles iam mantendo, ou seja, que eles resolviam não queimar, eles de alguma maneira falavam por que eles não estavam queimando. E um dos livros que eles não queimaram é exatamente uma das obras do próprio autor, Miguel de Cervantes. Ou seja, o Miguel de Cervantes, ele usou a obra Dom Quixote para fazer propaganda de outra obra. Isso está na cena em que os amigos do Dom Quixote queimam a biblioteca de Dom Quixote. E, inclusive, eles dizem, né, que aquela obra do Miguel de Cervantes não foi tão valorizada quanto deveria, mas a próxima edição seria muito melhor e, consequentemente, as pessoas iriam ler mais. Ou seja, um easter egg no livro Dom Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes, escrito lá por volta do século XVI. Ou seja, você já tinha easter eggs desde aquela época, de uma obra fazer propaganda de outra obra. Um outro autor que provavelmente foi um satanista foi o autor Salinger, né, que escreveu a obra O Apanhador no Campo de Centeio. Nessa obra aparece exatamente a rebeldia, ou seja, um jovem se rebelando contra a sociedade, um jovem que foi expulso de algumas escolas particulares em que ele estudava, e aí ele vai, entra num hotel, né, quase se relaciona com uma garota de programa. Então, quer dizer, é uma obra bem complicadinha. E essa obra ela já apareceu na mão de vários serial killers, ou seja, de várias pessoas psicopatas, né, que mataram pessoas famosas, inclusive. Então, esse é considerado um livro, né, essa é considerada uma obra que, digamos assim, ela possivelmente foi feita por um satanista. Inclusive, na biografia do Salinger, se diz que na época em que ele escreveu essa obra, ele estava verdadeiramente com uma personalidade mais oculta, mais voltada para o oculto, mais voltada para, digamos assim, para a não sociabilidade. Exatamente igual o Aleister Crowley. Se diz que Aleister Crowley ele tinha uma personalidade tão reservada, tão oculta, que parece que ele estava sempre possesso, né, de tão quieto que ele era. Ele olhava assim, sem se interessar por nada. Né? A Madame Blavatsky, mais tarde, ela vai dizer que é necessário que o místico, que o satanista, ele seja, de fato, esse tipo de pessoa. Ou seja, que ele não se misture com ninguém. E essa característica tu vê bem na pessoa do Salinger, né? O autor dessa obra aqui, o Apanhador no Campo de Centeio.
Para terminar, né, terminando da literatura, da filosofia eu vou falar só sobre um, tá? Que foi o Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ele é lido, inclusive, por satanistas. Ele aparece em vários textos satânicos, ou seja, vários livros escritos por satanistas para satanistas. Tu tem o nome do Friedrich Nietzsche. Além do Friedrich Nietzsche, tu tem o Sartre também, o existencialismo do Sartre, mas tu tem também o niilismo do Nietzsche, né? Então, quer dizer, são autores, todos esses autores que eu mencionei aqui, o Nietzsche, o Sartre, o Salinger, o Machado de Assis, o Gustave Flaubert, o Oscar Wilde, o Miguel de Cervantes, e eu poderia citar vários outros autores de literatura que possivelmente foram satanistas quando vivos. Eles são autores que as obras deles só poderiam ser obras feitas por um satanista. Eu não digo que com absoluta certeza, mas com nível elevado de probabilidade. São obras que discutiram temas que não eram discutidos naquela época, exatamente por irem contra o conceito de bom, o conceito de belo e o conceito de religioso. Por exemplo, esses autores se levantaram fortemente contra a instituição familiar, que é uma instituição religiosa muito valorizada. Inclusive, na época deles, falar contra a religião, falar contra a família, era falar contra a religião predominante, era falar contra a religião oficial, era falar contra a religião cristã. Então, esses autores, o Machado de Assis, ele foi um autor assim, que em praticamente todas as obras dele, ele sempre apresentava casais divorciando-se, ou casais se traindo mutuamente, ou casais de segundo casamento, de terceiro casamento, ou famílias não dando certo por este ou aquele motivo, ou religiosos que de alguma maneira não estavam obedecendo verdadeiramente a sua religião e naquela época você falar isso, né, você expor isso dentro de um livro, tu estava correndo o risco do seu livro ser colocado na lista de livros proibidos da igreja, ou seja, Index Librorum Prohibitorum, e as pessoas da cidade em que você morava, de alguma maneira, iriam te ver com maus olhos, né? Então, quer dizer, o Machado de Assis fazia isso direto. O Gustave Flaubert chegou a ter problema com a sociedade da época dele, exatamente por causa da Madame Bovary, que foi uma obra em que ele escreveu e que ele manifestava a sua total descrença em relação à instituição familiar e até mesmo em relação à instituição religiosa, né? O... Nossa, eu poderia assim, citar um número gigantesco de autores de literatura e de filosofia que possivelmente foram satanistas, porque os temas que eles abordaram nas suas obras de literatura ou de filosofia foram temas que só um satanista conseguiria abordar da maneira como eles abordaram. Tanto é que se você pega livros, esses livros que eu citei, tá? Só pega esses livros que eu citei, e depois tu lê algum livro satanista, algum livro satânico, satanista, tu vai ver as mesmas ideias. Tu pega a Bíblia Satânica do Anton Szandor Lavey, por exemplo, tu vai ver várias ideias ali que aparecem de alguma maneira, de maneira não tão sutil, nas obras do Machado de Assis, em Gustave Flaubert, em... sabe? Então, quer dizer, esses indivíduos possivelmente foram satanistas. Então quer dizer que se você pega livros de literatura famosos, achando que ler essas obras vai fazer com que você fique longe da influência satanista, digamos assim, eu sinto informá-lo que a literatura e a filosofia estão recheadas de satanismo. Um dos filósofos satanistas, possivelmente satanistas, mais famosos que teve até então e que até hoje é citado, foi Karl Marx. Karl Marx, ele chegou a escrever uma obra, tá,
em que o próprio diabo aparecia numa cidade e ele dava nome para o demônio, ele falava do demônio conversando com as pessoas. Então, quer dizer, houve vários autores que hoje em dia tu vê nas bibliotecas, nas prateleiras de livrarias, bibliotecas, editoras, enfim, e você pega esses livros e você diz, ó, enquanto aquele pessoal lá está assistindo filme com temática satanista, eu tô aqui lendo um livro que não tem nada de satanismo. Mas aí se você ler todos os livros daquele autor, você vai descobrir que aquele autor ele jogava já com temática satanista em pleno século XIX, ou em pleno século XVIII, ou em pleno século XX. Então não tem como você fugir, tá? Se você é o tipo de pessoa que diz eu não vou escutar mais música, não vou mais ver filme, vou ficar longe de qualquer influência satanista ou de qualquer mensagem subliminar ou de qualquer easter egg. Veja, em algum momento você vai ter que ler livros para passar no vestibular, para fazer concurso público, para fazer qualquer outro tipo de coisa. E, ao ler esses livros, você estará sob a influência de uma temática satânica feita possivelmente por um autor satanista. Simples assim. Observe que quando eu estou falando do satanismo aqui, eu estou falando do satanismo obedecendo exatamente conceitos de autores satanistas, como Aleister Crowley, o Anton Szandor Lavey, né, o Lord Ahriman, dentre outros autores que verdadeiramente eram satanistas, e que se tu pega esses autores que é satanista mesmo, que eles mesmos diziam que eles eram satanistas, e que escreveram obras que dentro da religião do satanismo tem uma importância muito grande, e tu compara a temática das obras deles com a temática de autores de literatura e de filosofia, você vai ver que o número de autores de literatura e de filosofia que abordaram temas satânicos, satanistas, foi gigantesco. Eu nem precisei aqui citar o Edgar Allan Poe, porque o Edgar Allan Poe, assim, ó, todo mundo que leu, de fato, as obras do Edgar Allan Poe sabe. A própria Helena Blavatsky, ela falava sobre isso, que é impossível que Edgar Allan Poe não tenha sido satanista ou ocultista ou esoterista, alguma coisa desse tipo. Então, quer dizer, isso são obras assim, ó, que até hoje, se tu for uma pessoa que tu lê essas obras, tu vai ser considerado uma pessoa de alto nível cultural. E são obras que, em sua grande maioria, tiveram uma influência satânica, tiveram uma influência satanista, tá? Então aqui, pessoal, eu fiz esse vídeo, né, porque várias pessoas me pediram para falar sobre autores satanistas, ou seja, para explicar, né, essa questão do porquê que Machado de Assis possivelmente foi um satanista, do porquê que Edgar Allan Poe possivelmente foi um satanista, do porquê que Gustave Flaubert possivelmente foi um satanista, do porquê que Oscar Wilde possivelmente foi um satanista, do porquê que o autor de Dom Quixote, Miguel de Cervantes, possivelmente foi um satanista, do porquê que Friedrich Nietzsche e Sartre e, e vários outros autores de filosofia possivelmente foram satanistas também, né, porque a maneira como eles estruturaram a filosofia deles é a mesma maneira como até hoje você tem nos livros satanistas a temática sendo abordada. Né? A maneira como eles desenvolvem a temática é incrivelmente similar, tá? Até os dias de hoje. Os livros ocultistas da época já trabalhavam dessa maneira, então esses autores eles tiveram uma influência assim muito forte, tá? Lembrando que eu estou jogando o jogo da probabilidade. É possível que eles tenham sido satanistas mesmo? Ou é possível que por alguma coincidência muito grande eles não tenham sido satanistas, apesar de abordarem temas que só satanistas daquela época tinham conhecimento, ou só satanistas daquela época tinham coragem de abordar. Tá certo? Então eu gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, dessem o seu joinha, se inscrevessem, comentassem, compartilhassem, enfim, porque um número muito grande de pessoas ainda acha, né, que o satanismo está em apenas uma única área da vida humana.
ou seja, só através de músicas ou de filmes ou de desenhos animados televisivos, quando na verdade o satanismo abrange vários elementos culturais. Você tem na pintura pintores que provavelmente eram satanistas, você tem na literatura autores literários como esses que eu citei aqui que possivelmente eram satanistas. Na filosofia você teve filósofos, além desses que eu citei aqui, que possivelmente eram satanistas. Então, o satanismo está em todos os lugares, está em todos os lugares. Cabe a você estudar o satanismo, estudar temáticas satanistas, estudar o que os próprios autores satanistas falam acerca do satanismo, para que você vá identificando em muitas coisas que você gosta, elementos satânicos. Então o satanismo está mais próximo de você do que você imagina, tá certo? Então compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue, participe. Um forte abraço, até mais. Nos vemos na próxima.